Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis, falar sobre o resumo do dia, né? A gente teve ontem o sexto dia do Masters 1000 de Toronto e é um dia que a gente teve 7 jogos ao invés de 8, né? Porque já adiantando aqui, o De Minaur avançou direto às oitavas de final porque o Christopher O'Connell, depois de ganhar do Tsitsipas, machucou o músculo do abdômen e não pôde jogar contra o seu compatriota, né? Não que eu acho que ele ia vencer o De Minaur, mas de qualquer jeito, né? O De Minaur não precisou jogar e para quem teve todo o desgaste físico lá em Washington, passar aí mais um dia descansando, né? É bom para o australiano, mas vamos ver, né? Também tem aquela questão, né, de perder um pouco de ritmo, que eu acho um pouco preocupante, até porque o nível que ele vem jogando, não acho que a confiança dele esteja baixa, né? Mas tivemos jogos interessantes ontem e a gente vai comentar aqui os resultados, né? Principalmente os jogos que não deu para eu comentar em vídeos isolados. E eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. Primeiro, Alejandro Davidovich Fokina vencendo Jakub Mensik. O espanhol venceu 6-2, 6-4, uma vitória bem dominante. E assim, você vê como o Fokina tá jogando bem no fundo de quadra? Ele teve 68% dos pontos com o primeiro saque, 74% com o segundo, né? Tipo, é um pouco curioso isso, né? Porque é aquele negócio, né? Isso mostra que o saque do Fokina falta ter um pouquinho mais de influência no jogo. Eu acho que é onde, a meu ver, é o atributo que se ele consegue melhorar, eu acho que ele vira material de top 10, né? E assim, olha o Menzik, 62% dos pontos com o primeiro saque, para alguém que saca no nível que ele saca é baixo, e 39 no segundo. É um jogo dominado pelo Fokina. 62 pontos pro Fokina, apenas 43 pro Menzik. É uma disparidade bem notável. E assim, 4 breakpoints pro Fokina, ele aproveitou todos. O Menzik só quebrou o Fokina uma vez em 3 oportunidades. Então assim, partida de almanaque por parte do tenista espanhol, que teve vamos dizer, um trauma ali de Washington, né? Foi horrível perder o jogo daquela maneira, mas faz parte, eu acho que ele tá seguindo em frente, né? O Andrei Rublev venceu o Lorenzo Sônego de virada, 2-1, 5-7, 6-4, 6-3. É aquele jogo assim que o Rublev tem aqueles altos e baixos, mas acho que a partir do segundo set ele melhora bastante, né? E é um pouco curioso, né, que o Rublev tá ficando muito vulnerável no segundo saque, porque assim, com o primeiro saque, olha os números do Rublev: 85% dos pontos, 50 de 59, e como ele colocou 69% de primeiro saque em quadra, é um número que chama atenção, mas com o segundo, 9 de 26, ou seja, 35% dos pontos, é bem baixo. Então, isso é algo que a gente tem que falar, né? Porque mesmo sendo muito bom no fundo de quadra, me parece que o segundo saque do Rublev não tem sido útil, né? Porque assim, o segundo saque não é só colocar a bola em quadra. Se for assim, você tá muito vulnerável. Você tem que tentar, de alguma maneira, né? Tipo assim, você não pode fazer muita velocidade, você tem que jogar com mais margem, né? Mas você vai lá, coloca um kick mais alto, você tenta, de alguma maneira, neutralizar a ofensividade da devolução do adversário. O Medvedev vem falhando muito e o Rublev também. Mas ele deu conta do Sônego, é uma boa vitória de virada, né? A gente teve a vitória de virada também do Lehetka contra o Arthur Fils. Foi uma vitória boa para o tenista da República Tcheca. O Fils, depois de muito tempo lesionado, voltando, né? Ele até jogou bem no fundo de quadra. A maior parte dos pontos no fundo era dele, mas o Lehetka sacou bem melhor, né? Foram 12 aces a 3, né? O primeiro pontos com o primeiro saque, 84% do Lehetka contra 75% do Fils. Faz muita diferença, né? E aí aquele negócio, por mais que ele tenha qualidades, né? Por exemplo, o Fils é um cara que tem um forehand maravilhoso, um dos melhores da atualidade, né? É um cara que tem um bom atleticismo, né? A questão é que, como o Lehetka estava conseguindo resolver muitos pontos, né, de maneira mais rápida, isso tirava ritmo, e como ele estava sacando bem, não estava dando muita brecha para o Fils entrar no saque do tenista tcheco, e aí pouco a pouco foi minando a confiança e ele foi crescendo no jogo e a virada veio, né? 3-6, 6-3, 6-4, é uma bela vitória aí para o Jiri Lehetka. A gente teve o Francis Tiafoe, oscila, é um tenista que tem um tênis maravilhoso quando tá jogando o melhor dele. E assim, teve momentos muito bons do Tiafoe no jogo, mas o segundo set em si ele jogou mal. Eu acho assim que vacilou na única breakpoint que o Vukic teve, ele até criou as chances, mas jogou mal os breakpoints a favor. Poderia ter resolvido isso em 2 sets. Aí tem o risco de jogar um terceiro set, só que ele controlou bem e olha que teve que salvar breaks também. Então assim, não foi um jogo tranquilo pro Francis Tiafoe de maneira alguma, mas ele consegue avançar às oitavas de final e a mágica dele de jogar bem, né? Esses torneios da US Open Series continua, mas agora, se não me engano, sai de um australiano ok, que é o Vukic, para enfrentar o Demo, né? E aí o De Minaur
é outro nível, né? Tipo, ok, tem tênis para ganhar do Deminar? Com certeza, mas o Deminar também tem muito tênis para ganhar dele, né? O Flávio Cobolli venceu o Fabiano Marojan por 2-1. O Cobolli oscilou também, mas quando jogou o melhor tênis, mostrou superioridade ao tenista húngaro e é uma boa vitória para ele, que concretiza a boa fase, já é o 17 do mundo, tá só ganhando pontos. O início de ano do Cobolli foi muito preocupante, jogou mal no início do ano, mas ele deu a volta por cima, né? 6-2, 4-6, 6-3, boa temporada do Cobolli. Depois começou a gira de saibro, ele virou a chave definitivamente, né? Taylor Fritz venceu o Gabriel Diallo por 2-0, 6-4, 6-2. É impressionante a pressão que o Fritz colocou no saque, né? Porque, assim, o Fritz só encarou um breakpoint e salvou ele. 88% dos pontos com o primeiro saque, 23 de 26. Os 68 com o segundo, 15 de 22. É um nível muito alto. O Diallo, que é um ótimo sacador, sentiu pressionado, cometeu 6 duplas faltas que o Fritz estava devolvendo bem. Isso tem que ser dito, o Fritz está devolvendo o saque melhor, parece que ele deu um passo à frente na leitura de devolução, ele parece estar melhorando muito nesse aspecto. E assim, olha, 69% dos pontos com o primeiro saque para o canadense e apenas 37% com o segundo, 10 de 27. E o segundo saque do Diallo não é ruim não. Então assim, domínio do Fritz surreal. Eu não esperava um jogo tão tranquilo, mas isso a gente vê a influência de um grande tenista, né? Porque o Fritz está jogando como eu esperava que ele jogasse desde o início do ano, né? Se ele jogasse assim desde o início do ano, eu acho que ele estaria seriamente ali brigando para ser o número 3 do mundo atualmente, à frente do Alexander Zverev. Porque assim, o nível de tênis que o Fritz joga desde o início da gira de grama, o Zverev ainda não jogou muito esse ano. Ok que ele tem uma final de Grand Slam, isso é legal, ele conseguiu chegar à adesão da Australia Open, mas o nível do Zverev esse ano não encanta. Nem na Australia Open eu achei encantador o nível dele lá. E a gente teve pra encerrar a noite, né? Eu ia gravar sobre esse vídeo, mas eu tenho que dizer que, né, eu tava com muito sono, já tinha acordado cedo, e aí eu não tava bem, né? Na hora que chegou lá, eu me lembro que chegou a ter 2 match points pro Shelton, aí eu dei uma apagada, na hora que eu acordei tava 6-5 pro Shelton, do que eu subentendi, ele perdeu as chances dele, ele foi pro tie break, aí eu não quis assistir o tie break, eu tava com muito sono, e assim, eu não tava conseguindo aguentar ver o jogo, não ia conseguir gravar o vídeo depois. Aí eu vi, acordei, o Shelton ganhou, revi os pontos depois. Mas assim, eu acho que esse jogo foi muito mais apertado do que deveria, né? O Ben Shelton, pra mim, eu repito aqui, talento, pra mim é o mais talentoso que os Estados Unidos têm hoje. Tem até gente que me criticou, eu falei, ele é mais talentoso que o Fritz. Eu tô dizendo que ele é melhor tenista que o Fritz, porque talento por si só não quer dizer que você vai ser melhor ou pior que um jogador, entende? Você pode olhar, por exemplo, o Alex de Minaur, ele é mais talentoso que o Denis Shapovalov? De jeito nenhum, o Shapovalov tem mais talento. O Alex de Minaur é muito melhor do que o Shapovalov? Não é nem perto essa disputa. O de Minaur é muito mais jogador que o Shapovalov, porque ele sabe usar os recursos e o talento que tem muito melhor que o canadense. E isso é uma coisa que eu falo do Shelton, né? É irritante às vezes ver a ansiedade dele em alguns pontos, a falta de construção, como ele vai para o ataque de maneira completamente aleatória. Falta método, entende, né? Daniel Day-Lewis sempre falou do método, né? Que assim, eu acho que o Ben Shelton é um cara que, assim, ele tem muito talento e eu acho que sobe às vezes a cabeça dele de achar que ele pode resolver muitas vezes os pontos de qualquer maneira. Aí o cara, é impossível não ter entretenimento com ele, né? Tipo, pro bem ou pro mal, às vezes ele joga muito mal, como foi contra o Fokina lá. Mas assim, o cara inventa algumas coisas, faz pontos espetaculares, ele tem um quê de showman. Mas ele tem que trabalhar melhor os pontos, né? Porque assim, o Nakashima, com todo respeito, é um bom tenista. Ele mostrou lá que é um cara sólido, que você não pode subestimá-lo. Mas quando o Shelton joga o melhor dele, a gente viu no segundo set, um 6-2. Existe uma disparidade grande de nível ali, mas o Shelton, pela maneira que ele levou o jogo, né? Pela falta de planejamento em vários momentos, né? Por uma quantidade de erros não forçados inacreditáveis, ele acabou deixando esse jogo muito mais difícil do que deveria, mas vence, né? O que importa. 6-7, 6-2, 7-6. Vitória aí do Ben Shelton. O que temos pra hoje, né? Alex Michelsen contra Leonard Thiem. Karen Khachanov vai enfrentar o Casper Ruud, né? Esses jogos acontecem na sessão da tarde, então assim, um na sequência do outro, 1h30, começa Michelsen e Thiem, depois Khachanov e Ruud. 8 da noite, Alexei Popyrin contra o Holger Rune, e depois disso, Alexander Zverev contra Francisco Cerúndolo, né? Eu tenho até aqui, eu tô curioso pra ver uma coisinha aqui, né? Tipo, só pra saber como é que tá o chaveamento, né? Tá certinho aqui, né? Vencedor de Michelsen, Thiem enfrenta o vencedor de Khachanov e Ruud nas quartas de final. O vencedor de Cerúndolo, Zverev, enfrenta o vencedor de Popyrin e Rune nas quartas de final. Então, do outro lado da chave, já para adiantar, o vencedor de Fritz Lehetka
enfrenta o vencedor de Rublev e Davidovich Fokina nas quartas. O vencedor de Kobol e Shelton, belo jogo inclusive, vai enfrentar o vencedor de Tiafoe e Deminauer. Belo jogo também. Agora, aí, o pessoal fala que esse torneio que o Sinner e o Alcaraz, o Djokovic vai jogar, não vou querer ver. Tem muito jogo bom. Não fala que não falta jogo bom. Davidovich Fokina e Rublev, jogaço. Cerundo e Zverev tem potencial de ser jogaço, né? Tem muito jogo aqui que pode entregar muito entretenimento. Então é só assistir, porque pra quem gosta de tênis, o torneio tá legal. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.